Então agora, nesse vídeo, né, vai ser um vídeo curto, mas a ideia é simplesmente que a gente forneça, que a gente explore um pouco algumas propriedades do modelo e também, assim, vamos ver, né, que é possível a gente fazer alguns ajustes no desempenho enquanto a gente estiver meio que resolvendo meio que o modelo, né? Então, com relação assim, por propriedades, o que a gente quer dizer por propriedades? Basicamente, propriedades vão ser os atributos do modelo. Algum deles a gente já trabalhou anteriormente, né? Que foi, por exemplo, quando a gente estava lendo o modelo, depois que nós resolvemos, nós pegamos já o valor das variáveis, pegamos também o valor da função objetivo, certo? Mas nós podemos ir além, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai explorar aqui diz respeito ao seguinte. Quando eu estou resolvendo, né? Então aqui eu vou voltar, por exemplo, para esse exemplo aqui, né? Trazer aqui para baixo, só para a gente pra ficar separadinho. Quando eu estou resolvendo aqui um problema como esse, eu tenho várias variáveis, eu tenho várias restrições, e aí nós vimos que nós conseguimos acessar essas variáveis acessando as posições aonde elas estão, né? Então a gente já guardou essas variáveis em uma lista que contém uma estrutura que eu conheço bem. Então eu posso tranquilamente ir acessando essa lista, acessando as posições das listas para pegar essas informações. Sendo que, bora dizer que eu não saiba exatamente em que estrutura que eu armazenei as variáveis. Digamos que é um trabalho compartilhado, eu tenho várias pessoas implementando o mesmo modelo. Eu não sei se ele usou um dicionário, uma lista, com o que ele indexou. E aí eu posso agora, eu tenho um jeito, né, de acessar as minhas variáveis meio que de outra forma, que é da seguinte forma. Eu tenho esse atributo vars que me diz qual é a variável, assim, que é uma variável que contém todas as minhas variáveis do modelo, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, visualizar variáveis decisão. Então, for var, que é um nome qualquer, m.vars. Então, aqui eu posso vir, por exemplo, e dar aqui um print e digamos que eu queira ver o nome delas, né? Então, var. Então, aqui, ó, var.name. Então, var.name, vírgula, var.x. Porque eu estou resolvendo o modelo, eu posso ver o nome da variável e acessar o valor delas. Nesse caso, eu tenho ó, var.name. Então, com isso aqui, eu fico... Se eu tiver variável x, y, z, isso aqui vai fazer tudo meio que de uma vez, tá? Beleza? Eu posso também fazer o mesmo com as restrições. Eu não sei quais restrições que eu tenho. Eu tenho aqui esse comando, que é esse mConstraint, que é uma variável que contém todas as restrições do meu modelo. Então, se eu fizer aqui agora, const em mConstraint, assim, eu consigo fazer m. É o nome dela, né? Então, const .name. Eu posso agora imprimir e ver o nome das minhas variáveis. E aí eu posso combinar isso aqui um pouco com aquele negócio que a gente fez lá atrás, né? Que era, eu posso acessar, então, eu sei o nome dela. Eu posso agora tentar, por exemplo, eu tenho aquele comando que é var by name aqui, por exemplo. Então aqui eu posso vir aqui m.var by name e eu passo aqui esse var, eu consigo acessar que é var name, né? Var by name. E eu consigo acessar a minha, aqui no caso, isso aqui é uma variável, então eu poderia, digamos, né, que eu não sei, tipo, eu não sei qual estrutura que meu colega utilizou, se foi uma lista ou um dicionário. Eu posso pegar a lista de variáveis e aí eu posso agora pegar essa variável e armazenar
na estrutura que eu quero, certo? Ainda que nas restrições, eu poderia aqui, por exemplo, pegar, além do nome, também pegar o slack. O que é o slack? O slack de uma restrição, basicamente, vai ser a folga, né? No caso, é a diferença, né? Então, é a diferença. Então, aqui o slack seria o lado direito menos o lado esquerdo. Então, quando eu pego o x e eu substituo aqui, que eu pego a soma e eu faço d menos o slack, tipo d menos a soma, eu pego o slack. Então, é o quanto sobrou daquela restrição. Beleza? Então, isso aqui foi meio rápido, né? E aí também eu posso... quantas, digamos que eu peguei um modelo imenso. Eu poderia querer saber quantas variáveis, quantas restrições e quantas variáveis não zero tem no modelo. Então, para tanto, eu posso executar aqui esse comando. Então, aqui eu posso... Às vezes é interessante eu querer, então, número de variáveis. Isso aqui é o que? Model ponto. Aí eu tenho aqui n calls. Porque em um modelo eu trabalho linhas, são as restrições, e variáveis são as colunas. Então aqui eu tenho, no modelo eu tenho 12 variáveis. De fato, eu tenho a combinação, né, de fábricas e clientes. Então 3 vezes 4, 12. Aqui agora eu posso ter, eu quero saber agora quantas restrições eu tenho. Então número de restrições. Então vai ser m ponto num rows. Eu tenho aqui 7, perfeito. Eu tenho 4 mais 3, né? E aí também eu posso querer quantas variáveis não zero, né? Quantos elementos na minha matriz de custo, né? Aqui no caso vão ser aqui, na minha matriz, então vai ser num nz, que é num, no caso aqui, são elementos não zero na minha matriz de coeficientes. Num não zeros na matriz de coeficientes. Então, 24. Porque, de fato, se eu olhar aqui em matriz, eu tenho os coeficientes, são as constantes que multiplicam as variáveis. Então, aqui eu tenho 1. Então, aqui eu tenho, para cada variável, né, se eu contar aqui, vai dar 24. Beleza? Então, isso aqui seria a parte de acessar os atributos. E aí, o ajuste de desempenho, isso aqui é mais avançado, tá? Mas se vocês podem, por exemplo, controlar, vocês estão resolvendo um problema que está demorando horas para resolver. Vocês podem setar, estabelecer um limite máximo para que ele seja resolvido. Então aqui vocês podem botar aqui um mOptimize, e aí vocês podem vir aqui e dizer, rode por no máximo 5 minutos. E aí, depois de 5 minutos, ele vai parar e o status talvez não seja o ótimo, porque ele não vai ter chegado ainda à solução ótima, mas ele pode ter chegado a uma solução viável. Então, ele pode retornar a solução viável que ele encontrou. Então, vocês podem limitar e dizer, limitar o tempo que você vai ficar tentando resolver aquele problema. A mesma coisa para o gap de otimalidade. Então, algumas vezes, o modelo ele desce muito rápido na solução, e aí, sendo que no finalzinho ele fica ali. Ele não varia muito no meu gap. Então, você pode vir aqui e pode colocar separado, ou pode botar separado. Então, aqui vai ter um M. Então, aqui vai ser... Você pode ver aqui, né? Não vai ser no Optimize, né? Então, vai ser M ponto... aqui o tempo não vai fazer efeito, né, porque está muito rápido, mas isso aqui são para exemplos maiores, você pode testar isso. Então aqui seria m.max gap, e aí vejam que tem outras coisas, max gap, min gap. Então max gap, então você bota aqui
Então, aqui no máximo é um max gap de 5%. Então, quando o gap for 5%, ele vai parar. O mesmo para... Você pode aqui na solução encontrar... Você pode combinar, e aqui no status você pode colocar aqui o número máximo de nós explorados na árvore de Branch and Bound. Vocês podem vir aqui e botar o max nodes. E aí, digamos que só quero que você explore, sei lá, 100 nós. Depois de 100 nós, pare e retorne se é que você encontrou a melhor solução, se é que você encontrou uma solução. E também você pode também, porque às vezes você pode encontrar várias soluções que são simétricas. Então você vai ter soluções que vão ter o mesmo custo. Então você pode, se você está com um problema que ele tem várias soluções simétricas, ele pode ficar muito tempo somente tentando, ele vai ficar encontrando soluções que vão ter o mesmo valor. Mas elas são simétricas, na prática elas vão ter o mesmo custo, certo? Na teoria eles podem ter outras características que façam com que elas meio que sejam diferentes. Mas vocês podem, por exemplo, dizer, retorne no máximo, então assim, vá resolvendo, quando você tiver achado 5 soluções com aquele custo, você me retorna. E aí assim, quando eu comecei a abrir aqui, diversos atributos, então aqui, max seconds, the same incumbent, você pode ir testando várias coisas, entende? Então assim, para que você explore esses atributos todos, eu recomendo demais que você vá, olhe a documentação do PythonMeep. Assim, ela é bem rica, tem muito mais coisa do que o que eu falei aqui. A ideia desse tutorial foi só, de fato, tirar você do zero, fazer com que você implemente seu primeiro modelo. Beleza? Então, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem me escrever, tá? Nesse e-mail. E na medida do possível eu vou tentar responder, ok? Então é isso. Bons estudos, boa implementação.